Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de SQL. Hoje nós vamos aprender como inserir dados dentro de nossas tabelas. Até aqui a gente aprendeu alguns códigos para manipular, para criar, a estrutura do nosso banco de dados. Ou seja, a gente criou o banco de dados propriamente dito, a gente criou uma tabela, dentro dessa tabela colunas, agora nós iremos inserir um registro neste banco de dados utilizando o comando insert. O comando insert, como ele insere um registro, ou seja, um dado dentro da nossa tabela, é um comando do tipo DML, pois ele manipula dados, Ele manipula dados e não a estrutura do nosso banco de dados. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar o nosso SGBD, MySQL, que nós já vimos como manipular o SGBD MySQL através do phpMyAdmin. O banco de dados, a gente já tem, o DB Curso Web, e a gente já tem a nossa tabela com suas devidas colunas. E para fazer, para continuar com esse estudo nosso, vamos para a prática. Para começar, a gente precisa ativar o nosso Apache e o nosso MySQL aqui no Champ. E precisamos ativar o localhost phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Conforme eu disse nas últimas aulas, nós temos duas formas de manipular o nosso banco de dados através do phpMyAdmin. Nós temos a forma visual, através da interface gráfica, e temos também como fazer essa manipulação através do SQL, que é a nossa interface de código, onde executamos os nossos códigos. Bastante importante vocês compreenderem que por trás de todo comando que eu der aqui, todo lugar que eu clicar é executado algum comando por trás. Neste caso, um comando SQL. Nós já temos aqui o nosso banco de dados, DB Curso Web. Temos aqui a nossa tabela e as suas respectivas colunas. Foram criadas nas últimas aulas. Esses comandos que nós demos para criar o nosso banco de dados, a sua tabela e as suas colunas, a gente chama de comandos do tipo DDL. Porém, hoje, ao inserir dados nas nossas colunas, armazenar um registro, conforme a gente viu na figura, eu vou capturar esse registro através de um formulário, por exemplo, lá no nosso front-end. A gente desenha um formulário em HTML, utiliza o PHP para fazer essa captura desse registro e posteriormente um comando SQL que vai comunicar com o nosso banco de dados e inserir esse registro. Para fazer esse tipo de manipulação de dados, utilizamos comandos do tipo DML. Então vamos voltar aqui para o nosso SQL. Então na aula de hoje nós vamos utilizar os comandos DML, iniciar os nossos estudos nos comandos DML. E para a gente iniciar, nós vamos começar com os comandos insert. Vendo aqui o comando insert, toda a sintaxe e como ele faz para a gente incluir estes registros nas nossas tabelas dos nossos bancos de dados. Conforme eu disse anteriormente, a gente pode utilizar a interface gráfica do nosso phpMyAdmin e também os nossos comandos SQL. Então, para a gente inserir um dado no nosso banco e uma tabela específica do nosso banco de dados utilizando a interface gráfica, é bastante simples. Seleciona o banco, seleciona a tabela, que vocês querem inserir um valor, um registro, na verdade, são vários valores, as tabelas têm vários campos, então várias colunas, nós vamos inserir vários valores. Então, vários valores eles são parte de um registro. Então, selecionou a nossa tabela,
e a gente vem aqui, ó, em insere, né, que a gente consegue inserir este valor manualmente através dessa interface aqui. Essa interface, ela parece um pouco com um formulário, né, e na verdade é um formulário. Nós temos aqui, né, coluna, o tipo que a coluna tem, a função aqui, não precisa preocupar com ela agora. E nós temos aqui um valor. Veja que esses valores aqui a gente pode ir digitando, né? Então, quer dizer, vamos iniciar pelo ID do curso, que é a identificação do curso. Como é o primeiro curso, vai ter o ID 1. Uma imagem do curso, né, que é um varchar de 100 caracteres. Então, podemos colocar aqui, por exemplo, logo underline curso.jpg, como se fosse o nome da nossa imagem, tá? O nome do curso, né? Desenvolvimento web. Ele tem o char de 50, né? Depois a gente tem um resumo. Neste curso aplicaremos as técnicas de desenvolvimento web. Lembrando que o varchar, que o text ele não é not null, né? Então ele pode ficar sem digitar ou não, porém os outros, né, são obrigatórios a inserção dos valores. Sempre quando for not null, né, quer dizer que ele não pode ser nulo, tá? Quando ele for null, aí sim pode ser nulo, o registro pode ir com o valor vazio. Depois a gente tem o campo data cadastro, que a gente pode clicar aqui e selecionar uma data, né, com a hora também. A gente tem aqui o valor, né, o timeInt, que ele pode ser, se a gente colocar este valor como 0, quer dizer que é falso. Se eu colocar esse valor como 1, quer dizer que esse valor é verdadeiro, né? Ou seja, na verdade, qualquer valor diferente de 0, se eu colocar aqui 10, por exemplo, ele vai assumir que o valor é verdadeiro. Se eu colocar 0, quer dizer que é falso, né? Então esse campo define se esse curso está ativo ou não. Como ele está ativo, vamos deixar como 1. Aqui a gente tem o valor do investimento, veja, né, que é um valor decimal. Sempre os valores inseridos no campus, eles têm que seguir um padrão americano, né? Então tem que ser, por exemplo, se for 1.260 centavos, tem que ser seguido, né, a parte decimal por ponto e não por vírgula. Depois desses campos inseridos, né, com todos esses dados já inseridos, né, a gente pode clicar aqui em executar. Veja, né, que o comando foi executado com sucesso, uma linha foi inserida. Nós temos aqui o comando SQL que foi digitado, né, por trás, que inseriu por trás. Tá? Então, quer dizer que a gente tem um registro, né, inserido em nossa tabela, né, consequente no nosso banco. Se a gente clicar aqui, ó, TB Curso, e vier aqui em procurar, clicar em procurar, veja que eu tenho um registro aqui inserido na nossa tabela, né? Então quer dizer, o comando que está por trás, né, do que a gente fez aqui na interface gráfica foi executado com sucesso. Então a gente consegue ver um registro salvo. Lembrando que imagens, né, a gente grava só o nome da imagem ou o caminho onde a imagem está armazenada. Dificilmente a gente grava essa imagem no nosso banco de dados, justamente para o banco de dados não ficar muito pesado, né? Então o que a gente grava é o caminho ou então o nome dessa imagem, né? Então está aqui feita a inserção através da nossa aplicação, né, da sua interface gráfica. E vamos agora digitar o comando, né, o que realmente a gente precisa aprender, que é o comando SQL
para a gente inserir dados aqui na nossa tabela Tab Curso. Então, seleciono a nossa tabela, né? Venho aqui em SQL, posso até digitar, remover esse comando. O que é importante aqui, pessoal, é vocês estarem no banco de dados, ter selecionado o banco de dados que nós vamos trabalhar. Não precisa selecionar a tabela em si, né? Basta só ter selecionado o banco de dados. E a gente precisa, para inserir um registro, utilizar o comando insert into. Então, insert into. Este é o comando para inserir, tá? Logo depois desse comando insert into, a gente digita o nome da tabela que a gente queira inserir os valores. Então, TB curso. Eu vou abrir e fechar parênteses. Aqui dentro desses parênteses, serão os campos que eu desejo inserir valores, né? Então, eu preciso informar os campos que eu desejo inserir valores. Pode ser um ou pode ser todos, né, os campos. E, em seguida, eu dou o comando values, abre e fecha parênteses, que será os valores, né, desses campos selecionados, né? Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou falando, ó, inserta valores em, né, tabela curso nos seus campos, né? Aí eu vou falar quais os campos, tá? E aqui nos valores, eu vou falar quais os valores que eu quero inserir aqui nestes campos que eu selecionei, que eu informei, ok? Então, este aqui é a sintaxe do nosso comando insert into. Então, né, aqui são as colunas e aqui são os valores respectivos a essas colunas que eu informei. Bom, então, né, vamos informar aqui quais são as colunas que eu desejo inserir valores, né? Então, aqui do nosso lado esquerdo a gente tem as colunas, né? Então, eu tenho a coluna ativo. Opa, aqui tem que ser em minúsculo, viu, pessoal? Ativo, né? Que é a primeira coluna, ativo. Eu tenho aqui a coluna data cadastro. Eu dou uma vírgula, tá? Data cadastro, vírgula. Depois eu tenho ID curso, dou uma vírgula. Eu tenho imagem curso, vírgula. Eu tenho nome curso, vírgula. Eu tenho resumo, né? Então, eu tenho todos esses campos aqui. Não necessariamente o nome dos campos eles têm que seguir a mesma ordem que é apresentada aqui, tá? Eu posso, por exemplo, colocar ativo por último aqui, né? Ao invés de ser o primeiro campo, eu posso colocar ele por último. Não tem essa linha, essa ordem aqui, não tem que seguir essa ordem que apresenta aqui. Porém, na hora de inserir valores, aí sim eu preciso, né, na hora de inserir esses valores, seguir a mesma ordem que eu coloquei aqui. Então, se ativo está em primeiro, eu tenho que inserir o valor aqui de ativo em primeiro, né? Data cadastro em segundo, ID curso em terceiro e assim por diante. E esses valores que eu vou inserir aqui, eles também têm que ser separados por vírgula, como eu fiz aqui, selecionando as colunas que eu queira inserir valores. Por exemplo, aqui faltou o investimento, né? Ela está aqui, né, como a quinta, né? O quinto valor, eu posso colocar ele por último, ó. Investimento, né? Isso não quer dizer, né, que na hora que eu informar aqui, o investimento tem que ser o último valor a ser inserido, né? Então, a ordem que eu informar aqui, na ordem das minhas colunas, tem que ser a mesma ordem que eu informar para valores. Então, pessoal, para a gente não esquecer essa ordem aqui, o que eu faço, né? Eu venho aqui, ó, seleciono estes valores, dou aqui um Ctrl+C e coloco eles aqui.
né? Então, assim, eu não erro, né, a ordem que eu selecionei aqui, porque isso pode ocasionar erro, né? Tem gente que esquece essa ordem, coloca a ordem no lugar errado, então valores são inseridos lá no lugar errado. Com os valores, com a ordem correta aqui, basta eu substituir pelos valores que eu quero, né? Por exemplo, aqui, ó, ativo, né? Ativo é um valor tiny int, né? Que ele pode ser 0 ou 1. Então, é um valor inteiro, né? Então, eu vou colocar aqui 1, como ele está inserido, né? Data cadastro. Data cadastro é do tipo time, né? Então, do tipo time, a gente tem que seguir um padrão que ele é inserido através de um caractere. E esse padrão é um padrão ISO, né? Então, no padrão ISO a gente tem, ó, ano, mês e dia. Então, este aqui é o padrão da ISO, tá? A gente precisa informar neste formato aqui, né? Seguindo o ano, né? Com 4 dígitos, o mês com 2 dígitos e o dia com 2 dígitos. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, 30 do 09 de 2020, né? Então, é um valor do tipo time. Eu ainda posso informar aqui, dar um espaço para informar a hora, ó, que é 9 horas e 35 minutos e 10 segundos, né? Então esse aqui é um formato data time, né? Que tem a data e a hora. Na hora que a gente inserir esse registro, ele vai neste formato, porém na hora que a gente for apresentar para o usuário, a gente usa alguma função para a gente alterar isso aqui, esse modelo de apresentação. Mas para a gente salvar no nosso banco, a gente geralmente salva neste padrão. Bom, seguindo aqui a gente tem o ID curso, né, que é um campo do tipo int. Vou colocar como 1, né, que ele é o primeiro a ser inserido. Na verdade, como a gente já inseriu um registro, né, através da nossa interface gráfica, nós vamos colocar ele como 2. Ele é o segundo curso ofertado. Seguindo, né, imagem curso, a gente viu que é um texto que a gente guarda, né, o caminho da nossa imagem ou o nome da nossa imagem. Eu posso colocar aqui, ó, imagem logo.jpg, né, que depois você vai ter uma lógica para tentar localizar esse banco aqui nos seus registros. O nome do curso é o campo do tipo char, né, que é alocado dinamicamente. Eu posso colocar aqui curso de banco de dados MySQL. O resumo é um campo do tipo text, né, que é um texto longo, né. Vou colocar aqui neste. Também é string, né, eu tenho que separar por aspas, né. Neste curso você irá aprender a criar e manipular banco de dados. O nosso investimento, né, ele é um valor fracionado, então eu posso colocar aqui 1.500,90, né, que será um valor que a gente irá fracionar, né, que é a fração que tem uma fração com 2 dígitos, né, então esse será o investimento. Bom, então está aqui o nosso comando, né, nosso comando para inserir um valor no campo, né, na nossa tab curso, nos seus respectivos campos, né. Veja que eu estou inserindo em todos os campos, né? Eu poderia inserir só em 2, em 3, né? Desde que eles não sejam not null, né? Então, o nosso campo a gente começa com insert int, falo qual a tabela, cito aqui as colunas que eu quero inserir valores e posteriormente, né, a gente tem o comando values e nesse comando values eu sigo os valores que eu vou armazenando aqui de acordo, né, com de acordo com os campos aqui da minha tabela selecionada, né? Então esse aqui é o nosso comando.
Guardem ele, pessoal, como eu já disse, depois que a gente executa, esse comando não poderá mais ser recuperado. Então é uma forma de vocês estudarem guardando esse comando aí para vocês. Bom, tudo feito, né? Lembrando que a ordem dos valores apresentados aqui, eles não devem seguir as ordens da minha tabela, porém, né, a ordem aqui dos valores precisam seguir, né, as ordens das colunas que vocês colocaram aqui. Então, o comando digitado corretamente, a gente vem aqui e executa este comando. Veja, né, o comando foi inserido, uma linha foi inserido, né, ainda fala o tempo que demorou para inserir esse valor na nossa tabela. O MySQL não retornou nenhum erro, né, quer dizer que o comando foi executado com sucesso. Se a gente clicar em TB Cursos, veremos que agora a gente tem dois registros, né, o primeiro registro que a gente inseriu pela interface gráfica e o segundo através do comando, né? Os dois registros foram inseridos com sucesso. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Foi o primeiro contato que vocês tiveram com o comando do tipo DML, né? que manipula os dados nas nossas tabelas. Nas próximas aulas iremos aprofundar mais nesses comandos e, conforme disse, vão gravando aí este comando, né, a sintaxe do comando, com comentários e tudo, para posteriormente vocês terem um lugar para pesquisar. Qualquer dúvida é só chamar, então até a próxima aula.